sexta-feira, 5 de julho, à mesma hora, com o Frei Bento Domingos, num debate em torno do papel da mulher na Igreja. Segundo Platão, e desta frase que está aqui atrás de nós, não há nada bom nem mau, a não ser estas duas coisas, a sabedoria, que é um bem, e a ignorância, que é um mal. Crise. Esta é provavelmente a palavra mais pronunciada em Portugal nos últimos tempos. Está tudo perdido, dizem uns. Não há nada a fazer, dizem outros. Mas quase todos confessam, mesmo em voz baixa, que de facto estamos em crise. Crise diversa, de toda a espécie. E à vontade do utente. A crise é económica, financeira, social, de valores, de educação, enfim, de tudo. Foi como resultado desta consciência social, mas também com vontade de algo de fazer, que algumas pessoas acharam ser tempo de não aceitar este marasmo social e discutir esta situação. No fundo, repensar, ter novas ideias de e sobre Portugal e discuti-las profunda e informalmente. Surgiram assim os Amigos de Platão, um grupo de pessoas que quer agente cultural e que pretende revisitar Portugal através da literatura, da história e da arte, através de palestras ou conferências, a que chamaram as charlas no Cidadela. Para que ficasse claro o caráter dinâmico e menos formal do diálogo, que não impede o desejo de conhecer mais aprofundadamente os temas em debate. Por isso, com bastante regularidade, de 2 a 2 meses, vamos organizar no Hotel Cidadela, aqui em Cascais, um jantar que finalizará com uma conferência dada por um palestrante convidado sobre o tema da sua especialidade, podendo os parceiros colocar as suas questões. Não fossem essas as primeiras charlas no Cidadela que verdadeiramente não nos sentiríamos de alguma forma obrigados a apresentar aqui o nosso conferencista convidado, hoje o Dr. Guilherme Oliveira Martins. Os Amigos de Platão pretenderam que o primeiro tema da exposição, debate e reflexão, fosse algo de muito sentido pelo povo português, no seu cotidiano. Um assunto bastante palpável, um tema que, assumidamente ou não, atravessasse toda a sociedade. A atual crise e a sua envolvência e contexto rapidamente se impôs como tema primeiro entre as escolhas possíveis e, em simultâneo, também se impôs, fruto de um olhar histórico, que esta não era a primeira vez que o país atravessa uma situação difícil. A controversa figura do Marquês de Pombal e, fundamentalmente, a sua ação e protagonismo num desses difíceis momentos nacionais em que dificilmente se enxergava qualquer hipótese de ultrapassar a crise, instalada em Portugal em meados do século XVIII, levou-nos a ter a ousadia de imaginar o que faria o Marquês se cá voltasse. E quem melhor que Guilherme Oliveira Martins para nos guiar em tal desafio? A sua apresentação é desnecessária. Licenciado em Direito e atualmente Presidente do Tribunal de Contas, Guilherme Oliveira Martins é detentor de um vasto e diversificado currículo a que se acrescenta uma intensa atividade pessoal da sociedade que nos permite classificá-lo como um cidadão integral. Profissionalmente, foi e é professor universitário de várias instituições de ensino superior, para além de ser extensa a lista de organizações nacionais e internacionais em que se tem empenhado com reconhecido mérito. Politicamente foi ministro 3 vezes, para além de ter ocupado outros cargos de tal natureza e ter sido eleito deputado em 7 legislaturas. Mas não vos querendo fazer esperar mais, gastando o muito tempo que seria necessário para indicar a sua vasta e importante obra bibliográfica e os muitos cargos culturais por si superiormente dirigidos. Connosco está também o Presidente do Centro Nacional de Cultura, o homem de cultura e de cidadania, que através do Marquês de Pombal certamente nos irá fazer entender a razão de ser um dos portugueses mais condecorado. Eu serei somente um mero moderador. Nascemos sem pedir. Morremos sem querer. Então,
vamos aproveitar o intervalo que a vida nos oferece para sermos felizes. Tem a palavra o Dr. Guilherme Oliveira. Muito obrigado. Antes de mais, agradecer ao meu querido amigo, muitos anos, Inácio Rogério, por este convite. Estou aqui com muito gosto e vamos assentar nas regras muito simples. Para não vos passar, eu falarei durante 20 minutos e 20 minutos passados estou à vossa disposição para as perguntas que queiram colocar e que eu possa corresponder. O tema não é fácil, o tema é um tema que nos obriga a falar de uma figura controversa, mas uma figura que tem obra feita e obra clara e inequívoca que nós podemos ver e sentir. Sebastião José de Carvalho e Melo, por aí começarei, nasceu em Lisboa, ali na Rua Formosa, em 13 de maio de 1699. E, nascido na Rua Formosa, em casas que ainda lá estão, Sebastião José de Carvalho e Melo foi alguém que, durante os primeiros 50 anos de vida, foi um servidor público, foi um diplomata. Não sabemos qual foi a sua formação completa, não sabemos. E, de facto, tem-se feito muitas investigações na Universidade de Coimbra, mas realmente nunca se descobriu a formação completa que Sebastião José de Carvalho e Melo teria. É um diplomata relevante e um diplomata que, numa célebre carta de Dom Luís da Cunha, vem salientado como alguém de muito valor, alguém que passou pelas embaixadas de Londres e de Viena e alguém que tem a experiência e conhecimento para poder assumir responsabilidades. Devo dizer-vos, esta carta está republicada há poucas semanas, a Biblioteca Nacional publicou-a, portanto quem quiser ler a carta de Dom Luís da Cunha pode relê-la, mas é uma carta que não chegou ao seu destinatário. É uma carta que não chegou ao seu destinatário, mas que foi lida, certamente, e que foi compreendida. É curioso porque o Dom Luís da Cunha, que é um exemplo extraordinário, uma outra figura, não falarei hoje do Dom Luís da Cunha, mas invoco o Dom Luís da Cunha porque o Dom Luís da Cunha refere expressamente na sua carta ao príncipe Dom José que justamente deveria recorrer aos préstimos desse diplomata que tinha passado pelas embaixadas de Londres e de Viena. Não foi por acaso que vos disse 1699, data do nascimento. O que significa que quando o rei Dom José sucede a seu pai Dom João V, já tem Sebastião José de Carvalho e Melo 51 anos. O que significa, em século XVIII, no século XVIII, ali a professora Maria Helena Carvalho dos Santos, a maneira de especialista, gosto muito do século XVIII, como ela sabe, mas ela é que é especialista, mas não é preciso sabermos muito para dizermos que 51 anos era um homem, de facto, de grande maturidade e já era um homem que tinha passado, digamos, a fase dos ardores da política. Ora, e mais, assumindo responsabilidades no início do reinado de Dom José, que sucede a Dom João V, devo explicar-vos que o século XVIII, que é um século extraordinário
na sua segunda metade, é também muito interessante na sua primeira metade, porque não há o lançamento das bases fundamentais, designadamente o fenómeno que hoje conhecemos como o fenómeno dos estrangeirados, não é compreensível sem o Dom João V, sem a importância de Dom João V e, designadamente, sem a importância desse outro homem que aqui vos referi, Dom Luís da Cunha, que é uma referência absolutamente fundamental. Um homem de horizontes abertos, um homem de compreensão daquilo que estava a passar nesse século, que é o século das luzes. Pois bem, 1650. Mas, um dia, anos passados, uma grande figura da história portuguesa, que foi Mãozinho Silveira, disse: o homem é o momento. O momento de Sebastião José de Carvalho e Melo foi no dia 1 de novembro de 1755. Ele era secretário de Estado, portanto tinha a seu cargo os negócios estrangeiros e a guerra, portanto era alguém que não tinha imediatamente a responsabilidade que veio a ter como secretário de Estado do Reino. E o secretário de Estado do Reino, qualquer coisa como o nosso Ministro da Administração Interna, Ministro do Interior, enfim, é quem vai, naturalmente, ter a responsabilidade de responder a uma catástrofe. A catástrofe é a destruição, pura e simples, da cidade de Lisboa. A cidade de Lisboa é arrasada. Arrasada por um terremoto, arrasada por um tsunami, arrasada durante vários dias pelo fogo que destrói. Devo dizer-vos que o rei não estava onde normalmente estaria. Não estava no Paço de Ribeira. O rei, nessa circunstância, estava em Belém. Estava em Belém e jurou não mais habitar sob casa construída em pedra. E daí o ter nascido a Real Barraca, que depois deu origem ao nosso Palácio da Ajuda. A Real Barraca, que foi consumida como todas as reais barracas são consumidas, pelo fogo, naturalmente. Pois bem, isso é o momento. Nós temos esse relato, sabemos bem que acontece nessa cidade. Não talvez ele, Sebastião José de Carvalho e Melo, mas porventura o Marquês de Angeja terá dito: agora temos de enterrar os mortos e cuidar dos vivos. Não se sabe exatamente se foi o Marquês de Angeja, se foi eu. A verdade é que a frase é o grande mote, é o grande mote de Sebastião José de Carvalho e Melo. E começa uma ação extraordinária. Ação extraordinária de reconstrução da cidade de Lisboa. E não podemos compreender a política do Marquês de Pombal, do futuro Marquês de Pombal, sem a reconstrução da cidade de Lisboa e sem a ocorrência do Ramon, porque justamente os poderes que ele vai exercer são sobretudo efetivos a partir de 1755. Três opções se colocam: reconstruir a cidade no ponto onde ela estava, reconstruir a cidade algures entre a antiga cidade e Belém, algures em Alcântara, ou reconstruir a cidade em Belém. Três opções. Com grande coragem, Sebastião José de Carvalho e Melo decide, com os seus colaboradores mais diretos, entre os quais, naturalmente, se encontra o general Manuel da Maia. É preciso explicar que a engenharia civil é algo que só vem do século XIX. Não é? A engenharia é, até ao século XIX, engenharia militar. E é nesse sentido que o general Manuel da Maia, braço direito de Sebastião José de Carvalho e Melo, vai, naturalmente, pôr em prática uma série de ações que nós hoje até encontramos na toponímia da cidade.
abarracamento de Peniche. Abarracamento de Peniche. O que era o abarracamento de Peniche? O abarracamento de Peniche não era nem mais nem menos do que as barracas que foram construídas ali na zona do que é hoje o Príncipe Real, na cidade de Lisboa, para acolher aqueles que tinham ficado sem casa. Depois toda a rua de São Bento, até ao Rato, essa rua vai ser ocupada pelos construtores da cidade. Designadamente o célebre Pátio do Gil. Não podemos falar de Alexandre Herculano Carvalho Araújo, o nosso grande Alexandre Herculano, sem percebermos que ele era da família dos construtores da cidade. O seu avô era construtor da cidade, foi construtor da cidade, justamente. Ora bem, houve, pois, que optar. A cidade seria reconstruída no ponto onde ela se encontrava. Mas obrigava a um problema que não tinha sido resolvido pela engenharia até então do Paço da Ribeira. Eu devo explicar-vos que o Paço da Ribeira, hoje há constituições já bastante fiéis e fidedignas do que era o Paço da Ribeira. O Paço da Ribeira, o largo terreiro do Paço, antes do terremoto, tinha um grande paredão, uma grande parede, não é? Para proteger as inundações. Essa parede foi totalmente destruída. Devo dizer que em 1º de novembro de 1755, o tsunami, portanto o maremoto, a água rompe o paredão do terreiro do Paço. Nós ainda temos essa referência, ainda chamamos a Praça de Comércio Terreiro do Paço. Devo dizer que o Sebastião José de Carvalho Melo sempre disse: este não é o terreiro do Paço, esta é a Praça de Comércio, já vamos ver porquê. E a água vai chegar ao Rossio. Tudo vai ser destruído até ao Rossio, pelo que a opção dos engenheiros militares obrigava a uma decisão, que era esta: não mais optar pela solução que tinha sido adotada no velho terreno do Paço do Paredão, mas sim subir a construção numa espécie de mesa, que levasse a encanar o esteiro do Tejo, debaixo da nova parte baixa da cidade. Os engenheiros militares conheciam bem a engenharia europeia e por isso recorreram aos melhores engenheiros europeus que tinham sido os engenheiros que cuidavam da cidade de Amsterdão. Porque a cidade de Amsterdão é uma cidade de canais, é uma cidade construída justamente em estacaria. Que estacaria? Estacaria de pinho verde. Houve engenheiros modernos que se esqueceram disso quando, em obras do Metropolitano de Lisboa, puseram a seco o pinho verde. E isso iria, ou poderia ter afetado gravemente, o torreão leste do terreiro do Paço, que abateu ligeiramente e teve que ser reforçado. Porquê? Porque a estacaria de pinho verde só se mantém desde que esteja dentro de água. A cidade vai ser reconstruída, por isso, vários metros acima do que era a cidade do século anterior a 1755. Através deste sistema de estacaria, que aliás vemos bem ainda há pouco, justamente estávamos a falar do criptopórtico, que é visitável, mas precisamos recorrer sempre aos bombeiros para eles tirarem a água. Ora, o criptopórtico se encontra na Rua da Conceição. Esse criptopórtico é um criptopórtico que está dentro de água. Porquê? Porque a cidade romana, a cidade até 1755, era uma cidade que estava mais afundada e a proteção do tal paredão era manifestamente insuficiente perante a pressão da água, sobretudo em circunstâncias anómalas, que foram estas da circunstância de um terremoto com uma situação de maremoto ou tsunami.
esclarecimento institucionário, porque houve uma grande catástrofe da Indonésia e, portanto, recebemos essa designação. Bom, ora bem, notem que a pressão sobre Pombal é uma pressão enorme. Pressão para que não reconstrua a cidade onde ela era. Porque toda a gente vivia apavorada. As pessoas não queriam regressar às suas casas. Não queriam regressar à construção. E era necessário, portanto, definir então um novo sistema e uma cidade moderna. Cidade moderna que seria, naturalmente, uma cidade centrada num plano ortogonal. E esse plano ortogonal é, naturalmente, a melhor homenagem à racionalidade. Um plano ortogonal de ruas perpendiculares e paralelas, e não só ruas perpendiculares e paralelas, também com cércias pré-definidas. Isto não existia. Devo dizer-vos que as cércias não existiam. Hoje falamos das cércias, não é? Para quem teve experiência com uma Câmara Municipal sabe bem o que são as cércias. Mas nesse tempo não havia cércias, não é? Também não se construía muito à altura, é evidente. Mas, notem, sabe qual foi a resistência? As resistências. Designadamente esta coisa de as igrejas não poderem deixar de respeitar as cércias. Porque havia privilégios e não fazia sentido. Não. O que acontecia para quem não respeitasse as cércias? O que acontecia para quem não respeitasse o plano ortogonal? Duas coisas. O camartelo e a expropriação. O camartelo e a expropriação. Devo dizer-vos que, depois da queda de Pombal em 1777, a cidade demorou ainda cerca de 80 anos a reconstruir-se. O plano de Pombal foi integralmente cumprido. Integralmente cumprido. Lá está o plano ortogonal, lá estão as regras fundamentais, lá estão as cércias. Que depois, no final do século XIX, princípio do século XX, teve algumas pequenas alterações, mas, de facto, devo dizer-vos que 102, 103 anos é o que demora a reconstrução da cidade de Lisboa e ela simbolicamente é assinalada pelo fecho do Arco do Triunfo. Nós digamos o Arco da Rua Augusta. O fecho do Arco do Triunfo. Vítor Bastos. O arquiteto Vítor Bastos. Portanto, o fecho foi o momento simbólico em que a cidade foi considerada como completa, no sentido de o plano ortogonal, o plano de Pombal está resolvido. Ora, referi-vos isto por o seguinte: o que faria Pombal se regressasse? Pombal seria pragmático. Pombal preocupar-se-ia com as questões fundamentais das pessoas concretas. Mas, simultaneamente, definiria princípios, regras, que naturalmente teriam que ser cumpridas e escrupulosamente cumpridas. Há pouco, conversando com a Maria Helena Carvalho dos Santos, com quem eu gosto sempre muito de falar, destas e de outras coisas, eu invocava porque, quem sou eu, naturalmente, mas mal ou bem eu sou um bocadinho herdeiro de Pombal, porque justamente o presidente do Erário Régio foi o antecessor do presidente do Tribunal de Contas. Acontece que esse presidente do Erário Régio era simultaneamente Ministro das Finanças, presidente do Tribunal de Contas e primeiro-ministro. Evidentemente, era naturalmente a circunstância do tempo. Era a monarquia absoluta. Era, naturalmente, o despotismo esclarecido. Isto tem muito que se diga. Porque a questão do esclarecimento é importante. Bom, discute-se muito as contas.
Devo dizer-vos que Pombal é quem introduz em Portugal, de forma sistemática, o sistema de partidas dobradas. As partidas dobradas, nós sabemos, foram descobertas no século XVI. Demoraram várias décadas a serem postas em prática. Partidas dobradas significa apenas o seguinte: significa que as contas, para serem feitas, têm que sempre ser em 2 registros. O registro do deve e o registro do há de haver. Não é haver, é há de haver. Qualquer conta tem que ser lançada em crédito ou a débito. Sabem o bem. Pois bem, Raton, Jacques Raton, o grande industrial, que era vizinho, aliás, de Pombal, ali na Rua Formosa, que é hoje a Rua do Século. Jacques Raton diz nas suas memórias isto: conheço há muito Sebastião José de Carvalho e Melo. Sempre lhe reconheci 2 qualidades: ter uma só palavra e ser de boas contas. Estava escrito. E depois mostra. E a prova de que era de boas contas é que todos os domingos, diz Raton, todos os domingos, se reunia com os seus administradores da fazenda privada, portanto, dos seus bens pessoais, e obrigava-os a prestar contas segundo o método das partes dobradas. Ou seja, ele usava o método da contabilidade organizada. Não é? A primeira parte das pessoas. Não é? Enfim, somos leigos nestas coisas, não temos contabilidade organizada na nossa fazenda particular. Pois bem, quando em 1777, sabemos bem, Pombal cai em desgraça, todos quiseram demonstrar, porque evidentemente posso-vos dizer que não há apelo sem senão, como é evidente. E sabemos tudo aquilo que ocorre relativamente ao processo dos Távoras, tudo aquilo que conhecemos relativamente a esse processo. Portanto, não vamos iludir as coisas, não vamos iludir as questões. Temos esse testemunho. Aliás, numa obra extraordinária, numa obra magnífica da Maria Teresa Horta, As Luzes de Leonor, que é sobre justamente Leonor de Almeida, a Marquesa de Adorna. Pois bem, aliás, devo explicar-vos que a viradeira ocorre em 77, quando a rainha Dona Maria sucede a seu pai, Dom José. A viradeira é algo que tem características muito curiosas, não é? E há os historiadores costumam dizer o seguinte: o verdadeiro resultado da viradeira é a reabilitação dos Távoras, não é? Mas nada mais, porque a reconstrução da cidade de Lisboa continuou com o escrupuloso cumprimento do plano de Pombal. E, simultaneamente, não podemos esquecer que a Academia das Ciências, que a Biblioteca Nacional foram criadas no tempo da viradeira. E é muito curioso vermos a representação do Visconde de Vila Nova de Cerveira. A Biblioteca Nacional tem um livro. Sabem qual é o livro que o Visconde de Vila Nova de Cerveira tem consigo? A enciclopédia. É a enciclopédia. Portanto, no tempo da viradeira. Bom, isto é só para vos explicar que a viradeira, o país não podia mudar completamente. Aliás, não vamos mais longe. José Seabra da Silva, que tinha caído em desgraça, tinha sido o homem da redução cronológica, caiu em desgraça com Pombal, foi reabilitado na viradeira e depois voltou a cair em desgraça. Não sei o que é que ele tinha, mas de facto voltou de facto a cair em desgraça e justamente até foi parar ao degredo. Ora bem, isto é só para vos dar conta de que a herança pombalina é algo de muito mais forte do que à primeira vista se pode parecer, porque não houve possibilidade de apagar, pura e simplesmente, de apagar tudo aquilo que tinha sido feito.
Eu depois estou à vossa disposição para as questões que queiram. Não. E mais, a viradeira não acaba com... A grande questão da viradeira é justamente a reabilitação dos Tavras. É esse tema, que era um tema incómodo para a sociedade, que era justamente aquilo que tinha dado lugar a esse julgamento ligado à tentativa de regicídio do rei Dom José. E que nunca, enfim, ficou completamente esclarecido. E esse é um tema que, de algum modo... Portanto, muitas vezes eu encontro as pessoas dizerem assim, bom, talvez ele não seria tão de boas contas. Posso-vos garantir que era mesmo de boas contas. As contas dele estão no arquivo do Erário Régio. As contas dele, neste momento, estão à guarda do Tribunal de Contas. Estão em boas, não? Devidamente auditadas, claro. Para vos dar nota de que realmente, já como Raton, e era um homem que, enfim, tinha a credibilidade suficiente para conhecer a realidade, de facto tinha razão. E mais, tudo foi feito para tentar demonstrar que, para além da questão da violência no processo dos Tavras, havia más contas, havia peculatos, nada foi demonstrado. Posso-vos garantir que, se alguma coisa tivesse ficado demonstrado, o Marquês de Pombal não tinha ficado, de facto, na sua memória, minimamente salvaguardado. E ficou. Tem que passar. E o povo de Lisboa dizia: mal por mal, antes Pombal. Mal por mal, antes Pombal. Um bocadinho mais de 20 minutos, 25 minutos, mas agora fica à vossa disposição. Obrigada pelo microfone e não dá para... E obrigada pela magnífica e sintética conferência sobre o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal governou 27 anos. O nosso caríssimo amigo Oliveira Martins conseguiu sintetizar as coisas mais importantes e dar-nos pistas para ficarmos uma noite, um dia, uma semana a falar sobre isto. Estou inteiramente de acordo com a questão da viradeira e posso mesmo contar uma história. Acho que é mais engraçado contar histórias. Uma das grandes preocupações do Marquês de Pombal foi a educação. A educação que ele vai fazer para os empresários na aula do comércio, que vai fazer para uma elite na Universidade de Coimbra, que vai fazer no Colégio dos Nobres. Portanto, cada um ia tendo a escola de que precisava e iniciou a escola pública no Brasil, fazendo escolas entre um primário e um secundário que lhes permitisse aos brasileiros mais ricos poderem vir para a universidade, diretamente para a Universidade de Lisboa, aliás, para a Universidade Pública. Houve uma certa emulação entre as várias cidades onde as escolas eram abertas. E já no tempo da viradeira, houve embaixadas de brasileiros a Portugal, embaixadas de brasileiros, a dizer: eu também quero uma escola. E a viradeira continua assim, essa situação complicada de fazer escolas, até mesmo que era preciso dinheiro. Para as escolas era sempre preciso dinheiro. E aqui é interessante a gente pensar que o Marquês de Pombal chega numa fase em que há pouco dinheiro. Apesar dos dinheiros do Dom João V e da moeda de ouro que circulava pela Europa, a moeda portuguesa, mas a verdade é que há pouco dinheiro. E ele vai estabelecer prioridades. E vai falar primeiro na economia, e só faz a universidade, isto é, a reforma da universidade estava muito mal, e ele faz a reforma da universidade
só em 72, com a qualidade de vice-rei, e passa 15 dias em Coimbra para saber se o Jardim Botânico vai de facto funcionar como apoio da Universidade no plano científico e se os mestres que estavam convidados para dar aulas estão de facto com as condições necessárias. Este é outro aspecto interessante do Marquês de Pombal. Mas, recuperando aquilo que o Dr. Martins disse logo ao princípio, que é a carta do Dom Luís da Cunha, aliás, que nós muitas vezes chamamos o testamento, uma carta enorme, que eu própria também já publiquei, transcrevi, não o indica apenas, faz um retrato do reino, e o Marquês de Pombal vai ler aquilo muito atentamente. Há 2 ou 3 problemas gravíssimos no reino. A Inquisição por um lado, a escravatura por outro. E estes 2 problemas, que são muito difíceis de solucionar, não ficaram completamente solucionados no tempo do Marquês de Pombal, mas a verdade é que no plano da escravatura somos dos primeiros países que toma medidas para que as escravas, assim que entrarem em Portugal, são automaticamente mulheres livres. E isto, naturalmente, é complicado, porque quem é que vai trabalhar? Mas ele faz uma série de legislação progressiva, e progressiva de forma a que tenha uma finalidade que contente toda a gente. Como o Oliveira Martins já disse, muitas das medidas que ele introduz só são completadas bastante depois. Façam a viradeira. Aliás, a Dona Maria, relativamente ao processo dos estábulos, tem uma enorme dificuldade, na medida em que ela própria, perante os dados jurídicos, acaba por se convencer que o crime, eventualmente, contra Dom José, não tinha apelo nem agravo e nunca chegou a fazer a absolvição, não sei o termo jurídico, a absolvição completa do processo, apesar de toda a gente dizer que ela teve graves conflitos internos sobre essa questão. Quanto à Inquisição, também vai ser um processo lento, e tão lento que só, eu acho que sei a data, 3 de abril de 1821, nas primeiras constituintes, nas Cortes Constituintes, é que a Inquisição vai ser terminada com um decreto que tem 3 artigos de fundamentação que não dizem verdadeiramente nada, não tem preâmbulo, como era costume, porque os deputados não querem ainda dizer tudo o que pensavam sobre a Inquisição. É um decreto muito engraçado, porque se diz, inclusivamente, no último, tem 3 artigos pequeninos, e no último se estabelece aquilo que nós podemos pensar, que eu já escrevi, que é a primeira ideia de segurança social. Os empregados da Inquisição têm que se lhes dar um modo de vida. O que é que eles vão fazer? Então, eles ficarão apoiados pelo erário régio, os papéis vão para a Biblioteca Nacional e os edifícios vão receber o que é que se vai fazer. E foi assim que acabou a Inquisição. Mas o Marquês de Pombal teve, com certeza, um inicial parcial. E depois podíamos ficar a noite toda a conversar. É que estas escolas, estas medidas de Pombal e de seu irmão, aliás, são medidas em que elas são um bocadinho violentas, devo dizer-vos, à luz dos vossos entendimentos, porque a língua geral, isto é, a língua usada pelos índios, é proibida. E se os índios fossem apanhados ou a falar ou a ensinar a sua língua, eram condenados por isso. Bom, ora bem, isto é um bocadinho violento. Mas, meus queridos amigos, agora olhem
o mapa do Brasil e olhem 200 milhões, 230 milhões de falantes do português. Desde a costa atlântica até ao forte do Duque de Bragança. Não é? É muito curioso que as estatísticas da língua, hoje, contemporâneo, o português, à medida que se aperfeiçoa a estatística da língua, tem mais falantes. Ao contrário, por exemplo, do francês, que à medida em que se aperfeiçoa a estatística da língua, tem cada vez menos falantes. Porquê? São só os grandes centros, é só o litoral. Esta medida educativa de Pombal, que já aqui foi referida, teve esse efeito de fazer com que a língua portuguesa fosse falada em todo o território. Isto teve um papel fundamentalíssimo na unificação do Brasil, na independência do Brasil. Devo explicar-vos o seguinte: o Estado do Pará não queria ser independente quando Dom Pedro faz a declaração em 7 de setembro de 1822. Não queria ser independente. Sabe porquê? Porque a distância entre Pará, Belém do Pará e o Reino era menor do que a distância de Belém do Pará ao Rio. E dizer assim, não, nós queremos ter a relação já agora com o Reino. Ficamos mais próximos do Reino. Bom, acontece, porém, que a unidade do Brasil foi preservada. Ao contrário, nós vemos a América do Sul e vemos a fragmentação da América do Sul hispânica e vemos a unidade da América do Sul da língua portuguesa. Com a pequena exceção do único país no mundo que fala portunhol, que é o Uruguai. Bom, ora, esta ação educativa que a Maria Helena aqui recordou é fundamental para, eu diria que há 2 fenómenos essenciais para a dimensão do Brasil que hoje conhecemos. Um é este, que é a ação educativa de Pombal relativamente à língua portuguesa. O outro é, naturalmente, a ação dos bandeirantes, ao romperem o meridiano de Tordesilhas, no momento em que se vivia a união pessoal entre Portugal e Espanha, entre 1550 e 1580 e 1640. Como o rei era o mesmo, não é? Como é que se poderia dizer aos bandeirantes que eles não poderiam passar para além do meridiano? Devo explicar-vos que, nas cortes de Tomar, Filipe II conheceu expressamente que o Tratado de Tordesilhas continuava em vigor. E que, sendo Filipe I de Portugal rei dos 2 hemisférios, no entanto, os 2 hemisférios eram separados. Eles correspondiam um ao reino de Portugal, outro ao reino de Castela. Diriam, mas já existia Espanha. Não, era o reino de Castela, porque os privilégios das descobertas nunca foram atribuídos ao reino de Aragão. Foi o reino de Castela que aqui funcionava como unificador. Esse aspecto é interessante porque as pessoas dizem assim, olha, lá está ele a ter um disparate, está a falar em Espanha, está a falar em Castela quando devia falar em Espanha. Não, eu estou a falar em Castela porque os direitos eram os direitos do reino de Castela. Era Filipe II como rei de Castela, é que Filipe II era rei de Castela, era rei de Aragão e era rei de Portugal. Bom, parênteses fechado, é só para lembrar isto. Esses 2 factos, a ação dos bandeirantes e a ação educativa de Pombal, relativamente à língua. Escuso também explicar que a Universidade de Coimbra, esta reforma, que sendo tardia, é, no entanto, uma reforma fundamental e uma reforma muito preparada. Muito preparada. É, aliás, uma reforma que está pré-anunciada no testamento político de Dom Luís da Cunha. Não podemos esquecer, naturalmente, que Dom Luís da Cunha conhece profundamente a Europa do Norte. Bom, eu diria que o Dom Luís da Cunha já não podia vir aqui porque teria gravíssimos problemas com a Inquisição. Teve aqueles problemas relativamente à sua situação conjugal, etc. Portanto, bom, isto é para vos dar nota de que esse prenúncio é, de facto, um prenúncio extraordinariamente. Portanto, a ação educativa
é absolutamente fundamental. A Universidade de Coimbra. A Universidade de Coimbra tem um prestígio enorme no Brasil, a ponto de, visitando eu Alcântara, que fica em frente de São Luís de Maranhão, como bem sabem, tem o passeio dos estudantes de Coimbra. Era um passeio onde as famílias iam despedir-se dos estudantes que partiam para o Reino para vir estudar em Coimbra. Prestígio absolutamente extraordinário. E os dados, justamente, a essa ligação. Na ação educativa, Pombal teve sucesso em tudo? Não teve. Não teve sucesso no Colégio dos Nobres. Até porque os nobres não estavam muito interessados em ir para lá. E conhecemos os desacatos. Digamos, singularizaram-se mais pelos desacatos ali na escola politécnica, portanto, no fundo, depois toda essas edificações que foram feitas para o Colégio dos Nobres vieram depois a ser aproveitados no século XIX e a toda aquela zona nova da cidade. É muito interessante em Lisboa vermos, já vos expliquei, aquilo que é hoje a Praça do Príncipe Real, a rua da Escola Politécnica e a chegada à zona fabril. Há as Amoreiras. Não há Amoreiras, não há zona industrial sem a ação de Pombal relativamente à industrialização. Quando hoje se fala tanto de industrialização, a verdade é que temos as manufaturas do nosso Sebastião José de Carvalho e Melo, as Amoreiras, não é? Manufaturas que tinham que se fazer naturalmente com a alimentação para os bichinhos, não é? E por isso ali estão as Amoreiras. E atenção, todos nós dizemos que Dom João V é o grande artífice do abastecimento de água a Lisboa através das águas livres, do Aqueduto das Águas Livres. O Aqueduto das Águas Livres só é completado no tempo de Pombal. A mãe d'água que ali está no Gato é construção do tempo de Pombal. Antes de ouvir novas perguntas, há uma questão que me perguntaram sempre, que é a seguinte: qual era a situação financeira quando o Marquês de Pombal saiu? Eu digo, não tínhamos dívida e tínhamos superávit. Uma grande violência mesmo relativamente à perseguição. Meus queridos amigos, infelizmente, nós estamos a falar disto em pastilhas, não é? Portanto, é isso. Doses, não é? Agora, explico-vos só o seguinte. Logo após o terremoto, há bandos de assaltantes que vão pelas casas roubar. Não é? E havia, meus queridos amigos, em locais indicados da cidade, havia forcas. E havia forcas que eram usadas. E forcas onde eram enforcados os assaltantes e ficavam lá para costa. Pronto, isto é só para vos dizer, atenção, nós não estamos a falar de um tempo em que houve grandes diálogos, etc. Quer dizer, estamos aqui, havia uma questão fundamental que era, para resolver um problema, havia prevenir a segurança. Prevenir a segurança. Portanto, os assaltos não eram possíveis. Os abusos, os proprietários dos antigos terrenos quiseram fazer prevalecer os seus direitos anteriores. E muitas vezes não quiseram respeitar o plano, designadamente as Césias. Meus caros amigos, a solução era uma solução, atenção, estamos a falar em engenharia militar. Sendo engenharia militar, o exército domina a cidade de Lisboa. E nesse sentido, os camartelos são camartelos militares. E é construída uma casa, há vários exemplos. Eles deixaram depois de ser construídos, porque sabia que não havia possibilidade de criar factos consumados. Criaram um prédio que não obedecia às regras que estavam definidas para a construção da cidade. Muito bem. O que é que acontecia? Acontecia que vinha o destacamento militar
E, pura e simplesmente arrasava, não perguntava a ninguém. Pronto, isto é para responder. Para dizer que, de facto, temos que cumprir. Temos um exemplo há pouco da língua, da proibição da língua geral. Ora, também não é uma via pacífica. Dizer assim, ora, se o índio falar a sua própria língua, que é a sua língua de nascimento, pois bem, cortamos da cabeça. Bom, ora, isto é violento, mas percebe-se que havia uma preocupação que era de organização e da lógica nacional. Discutimos com assim. Agora, há uma questão que é fundamental, é que, em paralelo, ao falarmos desta ação educativa, pretende-se, no fundo, através dessas medidas, garantir que haja instrução para as pessoas, que haja, naturalmente, racionalidade e haja, no fundo, aquilo que na expressão de Pombal, em várias das suas leis, designadamente a importantíssima lei de 18 de agosto de 1769, que é a lei da boa razão. Qual é a lógica do sistema de fontes da lei da boa razão? É, naturalmente, o sistema jurídico dos povos civilizados. É o sistema jurídico dos povos civilizados. É, portanto, que é, se nós temos trato comercial com os povos civilizados, então devemos, justamente, ter um sistema jurídico semelhante aos povos civilizados. Agora, de facto, a situação é de exceção. E sendo uma situação de exceção, é uma situação em que é uma espécie de recolher obrigatório permanente. Não é? Uma conversa que não dá valor. Exatamente. Bom, portanto, era só para lhe dar conta de que a sua pergunta tem toda a razão de ser. Portanto, só é possível fazer uma coisa destas, de facto, com muita exceções. Nós encontramos situações excepcionais. Agora, não podemos avaliar Marquês de Pombal à luz dos nossos critérios de hoje. Até porque falou-se já aqui da Revolução Liberal de 1820, não podemos esquecer que toda a evolução do século XIX é no sentido do reconhecimento da diversidade, do pluralismo, o respeito dos partidos políticos. Falámos da aula do comércio. A aula do comércio é nem mais nem menos do que hoje sucedeu-lhe o Instituto Superior de Contabilidade e Administração. É o ISCAL. É o ISCAL. Sabem que o único curso que o Alexandre Herculano, o nosso maior historiador, o nosso fundador da historiografia moderna, tinha, era o curso da aula do comércio. Não tinha outra formação. Ele tinha uma grande pena de não ser bacharel em direito, bacharel em leis. Tinha, de facto, uma grande pena. Sabem porquê que o Alexandre Herculano não foi bacharel em leis? Por causa da Guerra Civil. Porque enquanto o Almeida Garrett, que nasceu em 1799, exatamente 100 anos depois do Marquês de Pombal, enquanto o Garrett aproveitou a possibilidade de ir para Coimbra fazer o seu curso em leis e foi um dos maiores legisladores portugueses, porque foi o braço direito do Mãozinho da Silveira, não importa não esquecer, o nosso Herculano nasceu em 1810. Não é? E, portanto, foi uma altura pior, não é? Quando chegou à altura de ir para Coimbra frequentar o seu curso, estávamos em guerra. E, portanto, não foi. Mas a coroa de glória do nosso Alexandre Herculano foi quando o Visconde de Seabra, o autor do Código Civil de 1867, convidou Alexandre Herculano para presidir a comissão de redação do Código Civil. E isto é extraordinariamente importante. E foi algo que para Alexandre Herculano teve um papel fundamental. Já agora, falando de Herculano, porque nós não podemos falar destas coisas sem as relacionar. E Herculano é um homem com... devo dizer-vos que Herculano é muito filho do pombalismo, por uma razão simples. Não só foi aluno da aula de comércio, como foi aluno do oratório, da congregação do oratório no Colégio das Necessidades. Ora, o que a congregação do oratório faz? A congregação do oratório começou com uma relação complexa com Sebastião José de Carvalho e Mel. Mas depois, com o problema político dos jesuítas,
Pombal precisava de uma ordem religiosa que garantisse o cumprimento das da educação, da escolarização, enfim, pelo menos, e vai pedir justamente à congregação do oratório, a congregação do oratório é muito importante em Portugal, porque não podemos falar de um antepassado de Antero de Quental, que é justamente Frei Bartolomeu de Quental, que é um dos introdutores da Ordem do Oratório em Portugal. A Ordem do Oratório de São Filipe Neri. Ou seja, o plano é aluno do Colégio das Necessidades. Aliás, muitos devem conhecer, mas se não conhecem, aconselho vivamente a lerem um livro essencial da cultura portuguesa, que se chama A Mocidade e a Plano, de Vitorino de Messi, onde nós entendemos muito bem porque é que eu vos digo que este livro é muito interessante. É muito interessante porque vai justamente às origens da família de Herculano, aos construtores, aos reconstrutores da cidade de Lisboa, vai analisar tudo aquilo que é o ensino pombalino de que ele, Herculano, é beneficiário, etc. E depois entra no século XIX. Isto é só para dizer que então já era outra perspectiva. Herculano é o liberal. Herculano entende que é absolutamente fundamental garantir que a sociedade se faça, uma sociedade moderna, civilizada, se faça, naturalmente, com a participação dos cidadãos. Herculano tem esta preocupação tão viva que quando em 1851 é um dos inspiradores do golpe da regeneração, ele vai não apenas inspirar a criação do partido dominante da nova ordem, que é o Partido Regenerador, como vai criar um partido da oposição, um partido histórico. Porquê? Porque entendia, e aqui é o modelo britânico, não é? Aqui é o modelo britânico, não há democracia sem alternativa. Não há democracia. Atenção, Herculano disse sempre que não era um democrata. Democrata não é a expressão nossa. Herculano diz, eu sou um liberal. Sou um liberal. A noção de democracia é uma noção que no século XIX, para o Herculano, é uma noção que não faz sentido. A democracia era algo que, na expressão de hoje, seria mais como demagogia. Aliás, democracia em Aristóteles, justamente democracia em Aristóteles, aproxima-se muito da nossa demagogia, não é? E, portanto, o Herculano vai sempre dizer, eu não sou democrata, mas eu não dizia que não era democrata porque justamente não tinha uma posição mais, digamos, avançada no domínio social, mas era alguém muito determinado relativamente ao respeito da diversidade e naturalmente que pagou caro, o Herculano pagou caro, a ponto de, só por pôr em causa um milagre de Uri que criou uma guerra tremendíssima, uma guerra tremenda que hoje nós sorrimos com ela, não é? Hoje sorrimos com ela, todos estamos do lado do Herculano. Não pensem que a sociedade portuguesa estava do lado do Herculano. Assim tão claramente. Não é? Mas pronto, a história é a história. Agora, não podemos é fazer transferências quando o povo de Lisboa dizia mal por mal antes por mal. A grande questão é justamente esta que eu procurei aqui dar-vos, que é esta preocupação prática de construir, de reconstruir, de dar resposta àquela situação, de não só pendurar os assaltantes e, portanto, torná-los como exemplo para que isso não acontecesse, mas simultaneamente usar o camartel porque não era possível. Estão a ver o que era o facto consumado, apareceu uma construção que era atípica relativamente ao plano ortogonal da base. Não, isso estava-se que era um processo judicial, que estávamos agora à espera e tal. Não, ali não havia coisas clandestinas, estão a ver. E, portanto, é uma situação de exceção.
temas interessantes para o Oliveira Martins comentar. Sim, o Marquês de Pombal, que ainda não era Marquês de Pombal, passou quase 10 anos, 5 mais 5, Londres, Viena da Áustria. Se não tinha nenhum curso universitário, nós não sabemos muito bem, parece que ele passou Não, nós não sabemos. mas não sabemos muito bem. Mas a verdade é que esses quase 10 anos, nas cortes mais importantes do mundo, no centro da Europa e na Inglaterra, lhe dão com certeza uma visão direitinho ao Marquês de Pombal. Isto é só um desafio. Bom, é um bom desafio. Eu agora vou ser muito rápido, procurarei ser rápido. Os desafios são muito estimulantes. Não temos dúvidas sobre a preparação política e a preparação de conhecimento do Sebastião José de Carvalho. Daí a nossa surpresa, daí a surpresa dos investigadores. Nós devo explicar-vos o seguinte: podia ter acontecido que o Marquês de Pombal tivesse-nos dito que tinha a formação que não tinha. Não, o Marquês de Pombal nunca nos disse isso. Passou por Coimbra, sabemos que sim. Ele disse que passou por Coimbra. Nunca disse que tinha obtido qualquer diploma. Não temos de facto qualquer referência. Agora, que ele conhecia bem a universidade, conhecia. Que ele conhecia bem as limitações da universidade, conhecia. E voltamos ao testamento político de Luís da Cunha para verificar que justamente quando Dom Luís da Cunha fala de Sebastião José de Carvalho e Melo, ele fala no grande apreço por alguém que ele conhece, que ele, Dom Luís da Cunha, conhece bem, não é? E alguém com uma grande argúcia, com uma grande inteligência, indiscutivelmente, quer dizer, portanto, não é preciso. Nós sabemos que o Sr. Jacques de Lopes não tinha curso superior nenhum, como sabem, não é? Não é preciso ter curso superior. Não precisou enfeitar-se, mas tem pena. Era. Ora bem, era uma pessoa de facto muito preparada, uma pessoa de uma inteligência superior e com um grande sentido do serviço público. Esse ponto é muito importante. Um grande sentido do serviço público. E depois um grande conhecimento, porque notem o seguinte: esta decisão que eu resumi rapidamente, quer dizer assim, entre as três opções, Pombal não tem grandes hesitações. Ele diz: a cidade vai se reconstruir onde ela está. E hoje sabemos que isso está certo. Mas não se pode construir como ela estava. E lá está. Só alguém que conhece bem a Europa sabe: não, eu vou fazer em Lisboa o que existe em Amsterdão. Isto é muito importante, porque no fundo é alguém que tem uma consciência cosmopolita das coisas e que sabe onde é que estão as coisas que precisamos. Não é? É o contrário de quem se vive fechado numa concha do orgulhosamente sóbrio. Nada, é o contrário disso. Ele diz assim: o que eu preciso é dos engenheiros da cidade de Amsterdão. Devo dizer-vos que só no século XX é que a cidade de Amsterdão deixou de ser construída em pinho verde. Hoje em dia é em pilares de cimento armado. Não é? E atualmente, quando apodrecer a viga do pinho verde, deverá ser substituída, obviamente, por um material moderno. Bom, portanto, formação, inteligência, capacitação, uma grande capacidade de compreender as coisas, não é? E, portanto, e um grande senso. Bom, não é? E depois, uma visão larga da economia, da educação, da organização política, indiscutivelmente, e no domínio da economia,
mais uma vez, lá está, a lógica das companhias. Aí está o modelo holandês, muito claramente, que eu conheço bastante bem. E depois é não esquecer que o Marquês de Pombal faz uma ligação entre Enlightenment, Aufklärung, Lumière. Portanto, no fundo, é isso tudo. Não é? E tudo é diferente. O Aufklärung é diferente do Enlightenment. Hoje, os historiadores de arte são unânimes a dizer que a cidade de Lisboa foi mais reconstruída sob o modelo londrino do que sob o modelo parisiense. Sabemos bem, até porque o modelo parisiense, a cidade vai se reformar, sobretudo no século XIX. Não é? Como sabemos, é um modelo londrino. Olhem com atenção o Quadrant em Regent Street. Olhem e vejam que ali há apontamentos que são os apontamentos da nossa cidade, da nossa Baixa Lisboa. É compreensível. Ele lá tinha vivido. Não é? Ele viveu justamente naquela zona. A Embaixada Portuguesa era justamente ali e, naturalmente, albergava os diplomatas. Os diplomatas viviam. Não é? Era uma casa relativamente pequena, uma casa relativamente modesta, mas, de qualquer modo, eu conhecia bem essa zona. Portanto, era uma pessoa que conhecia muito bem a realidade e depois tinha estado nos sítios certos. Londres e Viena são os melhores sítios para se estar. Nessa circunstância, de facto. Porque, justamente, quer a Imperatriz Maria Teresa, quer o Imperador José II, vão ser marcas fundamentais relativamente, justamente, a essa mudança fundamental. Quando nós vamos a Espanha, invocamos muito o Carlos III, mas o Carlos III não tem a mesma dimensão e a mesma importância do nosso povo, a influência, a projeção. Maria Helena, não sou capaz de mais. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Eu, simbolicamente, queria entregar aqui um pequenino diploma, não é nada disso, mas da sua presença hoje aqui, da sua amabilidade. Charles da Cidadela. Do Cidadela. Muito bem. Mas obrigado pela sua amizade, desta velha amizade. Obrigado. Muitos anos. Muito obrigado a todos.